Tabela G equipamento, quais são os itens aí aplicáveis a ela, né? Ele é aplicável a todas as tabelas de A até H, ok? Todos. Ele trata de equipamento de processo, trata de equipamento secundários. O que é equipamento secundário? Por exemplo, como que você faz a reciclagem do seu material? Você tem que ter, por exemplo, um moinho, não tem? Na sua empresa você deve ter moinho, né? Algumas empresas deixam escondidinho, né? Lá no fundo, né? Você tem um moinho, né, para triturar o material para reciclá-lo. Então, essa tabela trata também dele, tá? E também vai definir a capacidade mínima exigida dos testes, que foi o que nós vimos lá na tabela, que é frequência de verificação, frequência de calibração. E por último, mas não menos importante, a tabela H, que é inspeção e testes de peça. Tá? Nessa tabela H, ela é aplicável a todas as tabelas de A a H, e ela contém requisito para quê? Primeiro, equipamentos de teste e processo, tá? Todos os equipamentos de teste e processo, teste dimensional, tá? Temperatura. Então, assim, ele vai ter requisitos aqui. Frequências de monitoramento do processo. De quanto em quanto tempo eu tenho que ir lá monitorar o processo? Vai estar aqui nessa tabela. Nessa tabela aqui, o que eu vou ver também? Frequência de teste final e em processo. Tá? Isso também eu vou enxergar aqui. Tanto o monitoramento quanto o teste. E também eu vou ver aqui a frequência dos testes em geral, que eu faço talvez em laboratório. Aqui nós temos uma parte dessa tabela, tá? Onde mostra aqui para nós questões gerais, dimensionais, aparência e desempenho. Por exemplo, aqui diz assim, ó, existe procedimentos para evitar danos no acabamento ou na peça durante os processos de inspeção e embalagem. Ó, o requisito mínimo, tem que fazer em 100% das peças isso, tá? Olha o segundo, a aparência, rebarba, cor, brilho, tá? Da moldagem deve ser verificada de acordo com o manual de especificações e aplicação. Qual é o requisito mínimo? A primeira, ou seja, setup pela qualidade e 100% pelo operador. Isso é requisito, ok, pessoal? A CQI 23 requer isso. Tem que fazer a primeira peça pela qualidade e 100% pelo operador, ok? Questões de aparência. Ok? E aí, no entre parênteses aí mostra, né? Uma série de... Vocês vão ver alguns termos diferentes aí, mas em outras palavras, né? Falha de injeção, rechupe, tá? E outros problemas mais que a gente conhece já bem, ok? E aqui na última coluna a gente coloca qual a condição atual. Se está fazendo 100%, se está fazendo a primeira e a última peça ou não. Tudo bem? Então tem que seguir aqui o requisito conforme o CQI 23. Minha dúvida é sobre a frequência, se a tabela fala início e final. Mas, por alguma falha, o cliente pede a cada 1 hora. Podemos alterar a especificação da tabela? Não. Você não pode alterar a especificação da tabela, tá, pessoal? Não pode. A tabela ela já vem com o requisito da periodicidade que você deve executar. Se na tabela for solicitado por turno, tem que fazer por turno. Se solicitar diário, tem que fazer diário. Se solicitar anual, você tem que fazer anual. Você não pode alterar essa frequência. E, como nós falamos aqui, o CQI 23 é um complemento aos requisitos do cliente. Se o seu cliente, mesmo o CQI 23 na tabela, informar ali que você tem que fazer por turno, por exemplo, e o cliente falar assim, olha, eu quero que você faça por hora, você vai ter que seguir o requisito do seu cliente, ok? É lógico, entra num acordo com ele, né? Talvez o cliente esteja solicitando algo que é basicamente impossível. Então, negocia isso com o cliente, tudo bem? Mas você tem que atender o requisito do cliente. Vamos para a próxima pergunta. Devido à pandemia, eventuais calibrações podem ter sido realizadas acima do prazo? Podem ter sido? Podem, com certeza. E eu até recomendo o seguinte, que vocês negociem com o cliente isso. Tá? Algumas empresas, nós até já estamos fazendo esse trabalho, algumas empresas que a gente presta consultoria, a gente fez esse trabalho de informar o cliente, tá? Que devido a um período, né, de parada de 3 meses, por exemplo, a calibração seria prorrogada por 3 meses. Tá? Então, isso pode sim ser negociado com o cliente, já que o equipamento ficou parado, né? Não faz talvez sentido você fazer. O cliente talvez possa ter talvez um outro ponto de vista. Ele pode pensar assim, ó, por que ficou parado? Aí sim que eu quero que você calibre.
tá? É lógico que isso tem que ser tratado de equipamento para equipamento. Tá? Se você tem um equipamento aí de medição que deve ser calibrado, se ele fica muito tempo sem uso, isso pode causar uma deterioração do equipamento. É lógico que esse equipamento, mesmo que a calibração estava prevista para dezembro, talvez seja bom você já fazer agora, que a sua empresa está retornando, tudo bem? Então, leve em consideração isso. Vamos lá, outra pergunta. A CQ 23 é aplicada apenas em empresas linkadas ao setor automotivo? Não, tá? Não. Eu já vi, por exemplo, a indústria de linha branca solicitando isso também, tá? Então, esse requisito é muito bom, na verdade, né? Eu costumo até dizer, né? Quem tem o CQI, basicamente, tem um book com um know-how na mão, né? Porque ali ensina você a trabalhar. Então, hoje a gente percebe que muitas outras empresas não ligadas ao setor automotivo também estão usando aí, não só o CQI 23, mas outros CQIs, tá? Para aplicação. Outra pergunta, vamos lá. Na tabela 8, inspeção e testes, itens de aparência, como evidenciar registro 100% efetuado pelo operador? É lógico, né? Esse registro 100%, tá? Você pode, por exemplo, fazer talvez hora a hora, tá? Você não vai registrar peça a peça, você vai colocar lá hora a hora, ou talvez no final do turno, informando que aquele montante que foi fabricado no turno, ele fez a inspeção 100%, ok? Lógico que você não vai registrar peça a peça, a menos que tenha algum acordo com o cliente de registrar peça a peça, né? Talvez, por algum motivo, foi definido que tem que colocar uma pinta na peça uma a uma, tá? Então, além de você registrar, talvez, em um documento seu, papel, você vai registrar na própria peça, ok? Não sei se isso respondeu a sua pergunta, mas vamos lá. Só um minuto. Vamos lá, pessoal. Próxima pergunta. É necessário aplicar o PQP para entender o CQI 23 em empresas que não desenvolvem produto e processo? Tá? É necessário aplicar o PQP. Eu gostaria de entender qual é a sua empresa, né? Porque a sua empresa não tem nem produto e nem processo. O que ela fabrica? Se ela fabrica peças, ela tem que ter processo, no mínimo. Tá? Produto talvez não tenha, mas ela tem que ter processo no mínimo. Se tem processo, é aplicável sim ao PQP, ok? Então deve ter. Tenho certeza que o PQP ele é aplicável para a sua organização, porque você deve ter processo. Se você está interessado no CQ 23, é porque a sua empresa tem algum processo de moldagem plástica. Se tem, você tem que aplicar sim. Tá? Não tem como fugir aí do PQP. Próxima pergunta. Na tabela 8, expressão... essa aqui é a mesma pergunta. Vamos lá. Minha empresa tem apenas ISO 9001. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, pessoal. Minha empresa tem apenas ISO 9001. Posso implantar o CQ 23? Pode e recomendo, viu? Deve. Não só pode, como deve. É muito bom o CQ 23. Se você não tem nenhum cliente que te obriga a implantar o CQ 23, melhor ainda. Porque aí você pode implantar aquilo que você acha que é importante para o seu processo. Talvez você tenha algum requisito que você acha exagerado, e talvez para você a aplicação dele não vai ter um ganho, você opta, né, por implantar parte do CQI 23, ok? Tranquilo. Com certeza você pode implantar. Vou até falar a verdade, né? A maioria das empresas que tem que implantar CQI 23 não tem IATF. A maioria é ISO 9001. O auditor de certificação não chega à auditoria de CQI 23. Se o mesmo for requisito de cliente e da IATF, isso fica por conta somente do cliente? Não, não. Infelizmente, pessoal, vou falar algo aqui que, infelizmente, os nossos auditores, inclusive IATF, eles não estão preparados para auditar aí os CQIs ainda. Não estão preparados para auditar, por exemplo, um RICS, um QSB Plus, não estão preparados para esses outros requisitos da montadora. Tudo isso é requisito específico. O auditor IATF, por exemplo, ele deveria sim auditar o CQ 23. Se é um requisito específico da montadora, ele deveria auditar. Ele deveria requerer que você apresentasse como parte da auditoria de processo interna, tá? Ou auditoria de processo do fornecedor, o CQ 23 anual. Deveria.
tá? Eu concordo com a sua afirmação. Os auditores não vêm solicitando para ver isso, mas deveria, ok? Já que é requisito específico. Você realiza treinamento em CQI 9, 11, 12, 15? Sim, realizo em todos eles, tá? Tenho bastante experiência com tratamento térmico, tenho muita experiência aí com galvanoplastia, tá? Já prestei consultoria para várias galvanoplastias, bastante experiência também com CQI 12, tá? Também já prestamos bastante consultoria em CQI 12, já auditamos várias empresas em todos esses CQIs, CQI 15 também, tá? Todos esses processos a gente conhece bastante, tá? Já auditei processo de soldagem metalúrgica tanto manual quanto robô, tá? Então a gente tem bastante conhecimento nisso, ok? Fazemos esse treinamento sim. Acessa lá o site, tá? Nós ainda não temos esses treinamentos aqui desenvolvidos para remoto, tá? Mas se a sua empresa desejar, a gente desenvolve isso rapidamente e pode realizar remotamente. Outra pergunta, calma aí pessoal, estou pulando por obrigado aqui. Vamos lá. Última pergunta, na questão das qualificações, onde podemos consolidar o conhecimento de mais de uma pessoa para atender? Podemos considerar pessoal, cliente, fornecedor, certo? Onde você vai consolidar? Na capa do CQI. Tá? Na próxima semana, a gente vai, inclusive, ensinar como preencher a capa, né? Que mostra os resultados ali da auditoria CQI. Lá, você vai ter um campo que vai mostrar o nome dos auditores e ali você vai listar quem são os auditores. Como que eu verifico a qualificação desses auditores? Né? Lá no RH. Né? Você vai lá no RH, coloca isso na descrição de cargos, é o matriz de competência do RH, e dentro aí dessa matriz de competência, descrição de cargo, ou matriz de versatilidade, né? Existe uma série de formas de evidenciar isso, e você vai colocar as qualificações necessárias e tem que ter o registro dessas qualificações. Tá certo, pessoal? Pode sim incluir cliente e fornecedor, não tem problema nenhum. Muitas vezes o cliente, ele é um auditor ISO 9001 ou auditoria ATF, só que ele não conhece o processo de moldagem. Então, ele pode usar você, fornecedor, para complementar aí, tá, a qualificação de auditor. Pessoal, acabaram as perguntas. Deixa eu ver, me falaram que tem alguém que mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. Acho que não conseguiu fazer aqui pelo Mentimeter aqui. A pergunta da Daniele aqui, pessoal, ela mandou aqui pelo WhatsApp para nós, né? Como eu comprovo a minha experiência? Eu sou engenheira mecânica, tenho em registro a função de engenheira, de desenvolvimento de fornecedores e auditei muitos processos. Se você não trabalhou em uma indústria de moldagem plástica, você não tem como comprovar sua experiência. O simples fato de você auditar, isso não faz com que você tenha experiência, ok? Você deve ter trabalhado em uma empresa que tinha moldagem plástica, onde você tinha contato com o processo, e isso fez você se tornar experiente. Essa última pergunta que fizeram aqui, que está na tela, inclusive, ela vai te ajudar. Sempre que você fizer auditoria num fornecedor, você vai ter que incluir essa pessoa do fornecedor que tem 5 anos de experiência para te ajudar. Ou você vai ter que levar um especialista da sua empresa com experiência de 5 anos para te ajudar. Entendeu, Daniele? Você não tem como comprovar simplesmente pelo fato de auditar o fornecedor. Ah, mas eu audito o fornecedor de moldagem plástica há mais de 10 anos. Isso não é experiência em processo de moldagem, ok? Então, isso aí não pode ser considerado como experiência. Tá bom? Pessoal, acho que é isso, né? As perguntas. Agradeço aí a vocês pela participação.